Pessoal, no terceiro exercício, o que a gente tem é. Ele pede para a gente usar o exercício 2 da seção 2.4 e faz três perguntas básicas para a gente. A primeira delas é em quais pontos a função deixa de ser contínua. E quando a gente olha para o exercício, a gente basicamente percebe quais são esses pontos. Então, a gente consegue ver que no ponto 1 a gente tem uma descontinuidade e aqui no ponto 2 a gente tem outra descontinuidade. Então, nesse primeiro exercício a gente precisa identificar esses dois pontos e mostrar por que eles são descontínuos. Para o primeiro ponto, quando a gente calcula os dois limites laterais, né, x se aproximando de um pela direita e pela esquerda, a gente observa que quando eu me aproximo de um pela esquerda, a função está indo para o ponto 2. E quando eu me aproximo de um pela direita, a função está indo para o ponto 1. Então, se os limites laterais são diferentes, então a função nem tem limite nesse ponto 1. Consequentemente, se ela não tem limite, ela não vai poder ser contínua nesse ponto. Já no ponto 2, quando eu olho para os limites laterais, quando eu me aproximo de 2 pela esquerda e pela direita, nos dois casos, a função está se aproximando de 1. Então, os limites laterais são iguais. Consequentemente, o limite de x tendendo a 2 é igual a esse mesmo valor. Só que quando a gente olha para a função, no ponto 2, a função vale 2. Né? Esse é o valor da função. Então, a função tem limite, tem valor no ponto, mas esses valores são diferentes, portanto ela não é contínua. Certo? Essa é a justificativa para essa questão. A outra questão é qual dessas continuidades pode ser removível, ou seja, se a gente pode redefinir a função em algum ponto que faz com que a função deixe de ser descontínua e passe a ser contínua. Então, no segundo ponto, né, no x1 igual a 2, como os limites laterais são iguais, basta que a gente redefina a função, né, o f2 ele valia 2, basta que a gente redefina isso para 1, que aí a gente vai ter os limites laterais iguais e iguais ao valor da função no ponto, fazendo com que ela passe a ser contínua. Certo? Então, se você redefiniu a função como valendo 1, você ganha meio ponto e a justificativa tem que envolver a definição de continuidade. E os não removíveis? No ponto x0 igual a 1, a gente não tem uma descontinuidade removível, justamente porque a função é diferente para os dois do lado esquerdo e direito de 1. Né? Então não dá para remover, esse é um ponto, né, vale meio ponto, quem apontou o x igual a 1 como uma descontinuidade não removível, e usar os limites laterais como justificativa, mais meio ponto. Tá bom? É isso aí, até o último vídeo.